Olá, Shalom! Seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Neste documentário, eu mostrarei para você alguns fatos importantes que não são vistos nos noticiários e nem comentados por intelectuais que opinam de forma limitada sobre o atual conflito entre Hamas e Israel em Gaza. Hoje, tenho algumas coisas para lhe contar e peço que você leve isso muito a sério. Por quê? Porque o que você verá neste documentário é a grande verdade escondida da comunidade internacional. A primeira pergunta que faço é: como acabar com o conflito em Gaza? Como que a gente pode resolver esse problema? A resposta para essa pergunta é muito simples. É fácil resolver esse problema. Para acabar com o conflito em Gaza, basta que a liderança do Hamas liberte todos os civis israelenses sequestrados no massacre islâmico do Hamas contra Israel no dia 7 de outubro de 2023. Quem deu início a esse problema todo, gente, foi o Hamas, lá no dia 7 de outubro. Não foi Israel que simplesmente levantou, todos nós pegamos nossos capacetes, colocamos nossos uniformes, pegamos as nossas metralhadoras e vamos lá para Gaza para a gente guerrear. Não aconteceu nada disso. Tanto é que não foi no dia 8 de outubro que o exército de Israel entrou em Gaza. Porém, o primeiro objetivo, gente, do Hamas é arrastar Israel para um conflito regional liderado pelo Irã e também pelos governos islâmicos que pregam abertamente a destruição do Estado de Israel e a aniquilação dos judeus e cristãos, tá? Considere isso, e cristãos no mundo. O segundo objetivo do Hamas, do Irã e do Hezbollah, ou Hezbollah, como você conhece, é manipular a opinião pública mundial contra Israel, enquanto que muçulmanos que vivem aqui no Oriente Médio estão sendo exportados gratuitamente para todas as nações e incitando os leigos e a opinião pública contra Israel, contra os judeus. Atualmente, Israel está lutando não somente contra o Hamas em Gaza, mas também em suas fronteiras norte contra os terroristas do Hezbollah no Líbano e insurgentes iranianos na Síria. Israel também tem sofrido, gente, diversos ataques através de mísseis balísticos iranianos lançados do Iêmen por grupos terroristas e militares. O Iêmen está localizado numa região importante por onde passam os navios mercantes que abastecem Israel, Egito, Gaza e as regiões do Mar Vermelho. Alguns desses navios destinados a Israel foram atacados pelo Iêmen e capturados por terroristas de forma completamente, gente, criminosa. Grupos terroristas do Iêmen também atacaram navios americanos e ingleses. E a situação aqui no Oriente Médio está cada vez mais tensa. Gaza é um estado terrorista, desde o sistema educativo até as instituições públicas. Nos últimos 18 anos, desde que o Hamas derrubou violentamente as instituições que governam a autoridade palestina, tudo, gente, está relacionado com o terrorismo em Gaza. E onde quer que uma organização terrorista governe, suas primeiras vítimas, quem são? São pessoas comuns, como eu e você, que vivem com a constante ameaça de violência, que é a única ferramenta que os terroristas têm para controlar a população. Em outras palavras, estas pessoas comuns, como eu e você, vivem num estado constante de terror, traumatizadas e abusadas. Desde o início do conflito em Gaza, o Hamas está roubando, gente, a ajuda humanitária que é entregue gratuitamente à população. E os terroristas do Hamas estão vendendo, gente, a ajuda humanitária aos comerciantes locais a preços
elevados, em vez de distribuir a ajuda gratuitamente, como deve ser feito de acordo com as regras humanitárias e do Tribunal de Guerra. As pessoas em Gaza estão à mercê de um governo autoritário e criminoso que investe o dinheiro público em terrorismo e não se importa com o sofrimento, gente, da população. Mas, mesmo assim, ainda há muitos jovens em Gaza iludidos por ideologias religiosas islâmicas extremistas. Atualmente, na fronteira de Gaza com o Egito, na cidade chamada Rafah, ou originalmente Rafia, o Hamas criou um comitê para manter a segurança pública. Trata-se de um grupo de crianças e adolescentes que recebem armas e foram enviados para fiscalizar o mercado, incutindo medo e terror em toda a gente. O Hamas viu isso, gente, como um passo necessário porque os habitantes de Gaza estão fartos da situação que o Hamas criou. Não foi Israel que criou toda essa situação, como eu disse no início desse vídeo. As ruas em Rafia foram tomadas por gangues de jovens mascarados, armados com armas e paus. Eles patrulham os bairros da cidade, intimando violentamente qualquer um que se interponha no seu caminho. Terroristas para controlar a população, proporcionando a única aparência de lei e ordem numa paisagem devastada. Essas mesmas crianças também são vistas festejando junto com os terroristas do Hamas às custas dos reféns israelitas sequestrados brutalmente por essa organização terrorista lá no dia 7 de outubro. Apesar das últimas negociações, onde o mundo viu civis israelenses sequestrados pelo Hamas violentamente, servindo de moeda de troca por terroristas presos em Israel com mãos manchadas de sangue, ainda assim o Hamas mantém outros 134 reféns israelitas em cativeiro, nos túneis do terror ou espalhados em casas dos terroristas e acampamentos humanitários que são usados pelo Hamas como base e escudo humano. Isso a mídia não mostra, né, gente? Interessante. Vale lembrar que os medicamentos, preste atenção nisso, os medicamentos enviados por Israel através da Cruz Vermelha aos reféns idosos, pessoas que estão lá dentro de Gaza, nos túneis do terror, que precisam de cuidados médicos, que precisam de remédios controlados, especiais, não foram entregues pelo Hamas. E esses medicamentos, gente, foram encontrados recentemente dentro do Hospital Nasser, onde era uma das bases do terrorismo em Gaza. O Hamas estava usando o Hospital Nasser como base do terror. Isso é crime, gente. No hospital também foram encontrados armamentos, carros usados pelos terroristas durante o massacre islâmico em Israel e dezenas de terroristas que participaram daquele ataque, daquele massacre, que estavam escondidos então neste hospital, alguns até mesmo disfarçados de médicos e enfermeiros, foram presos ou eliminados durante a operação, quando o exército entrou no hospital. Por outro lado, o exército de Israel continua suas operações em Gaza de acordo, gente, de acordo com as regras estabelecidas pelo Tribunal Internacional de Haia. O exército de Israel está entregando, gente, pessoalmente, recursos nos hospitais em Gaza. Por exemplo, como você pode ver nesse vídeo, os soldados entregando incubadoras e alimentos no Hospital Shifa, outro hospital. Aqui você vê os soldados de Israel entregando combustíveis para os geradores. E, recentemente, uma equipe técnica, gente, de Israel instalou um gerador de eletricidade no Hospital Nasser, nesse último hospital revistado pelas Forças Armadas de Israel, e esse
gerador foi instalado acompanhado de inspetores da ONU. Sabe por quê? Porque o Hamas destruiu o antigo gerador para causar prejuízos aos médicos e aos feridos, aos doentes do hospital, e usar isso como esses problemas, né, como consequências e propaganda enganosa contra Israel para manipular a comunidade internacional. Acredito, gente, que isso que eu acabei de te mostrar, os jornais aí no Brasil, né, e as redes de notícias não estão mostrando, não é verdade? Você viu alguma imagem dessa? Não, né? Só que essas imagens eu recebo diariamente do exército de Israel e encontro até mesmo nos meios árabes para eu editar os vídeos de notícias que eu mando para a maior rede de televisão evangélica dos Estados Unidos no mundo, a TBN ou TBN. Já passamos mais de 100 milhões de visualizações. Esses vídeos que você está vendo são os mesmos vídeos que nós enviamos para os Estados Unidos e para o mundo. Mas eu tenho certeza que aí no Brasil vocês não veem essas imagens. Outra pergunta simples de responder. Será que Israel está cometendo um genocídio em Gaza? Você escutou recentemente alguém aí no Brasil falando sobre isso, não é? E o que eu quero dizer alto e bom som é o seguinte: o primeiro-ministro de Israel está praticando um genocídio contra mulheres e crianças. Esse é o dado histórico. Será que Israel está cometendo um genocídio em Gaza? A resposta, gente, também é muito simples para essa pergunta. É só você usar a lógica. Se Israel realmente estivesse cometendo genocídio em Gaza, como estão falando aí de forma equivocada no Brasil e em alguns jornais do mundo afora, o governo israelense teria sido condenado pelos juízes do Tribunal Internacional de Haia, quando representantes da África do Sul acusaram indevidamente o exército de Israel de cometer genocídio, mas prontamente todas as acusações contra Israel foram refutadas pelos representantes de Israel através de provas concretas e aceitas pelos juízes do Tribunal de Haia. Parte dessas provas são essas imagens que eu estou mostrando para você que os jornais do mundo não mostram. Por outro lado, Israel está mostrando ao mundo que não existem limites nos crimes cometidos pelo Hamas contra a própria população em Gaza ou contra Israel. O Hamas utilizou o dinheiro público e milhões de dólares da ajuda internacional para construir uma cidade subterrânea, contendo alojamentos, cozinhas, prisões, fábricas e depósitos de armas, túneis do terror de fuga e de ataques contra as tropas israelenses e contra as cidades de Israel. Neste vídeo, gravado pelo próprio Hamas, você pode ver as capacidades bélicas dessa organização clandestina e terrorista em Gaza. Todo o dinheiro da população sendo investido nisso. Você também pode ver os escritórios do Hamas em Gaza e a forma como é preparado os ataques indiscriminados contra cidades israelenses, né, e contra até mesmo o próprio povo de Gaza, porque quando os ataques terroristas que são lançados contra Israel falham, esses mísseis caem sobre as casas em Gaza. E aí mata crianças, mata idosos, machuca um monte de gente, mas no final das contas a culpa é de Israel. Aí aquelas crianças machucadas, viram tudo mártires, né? Viram tudo propaganda para mostrar o que Israel está fazendo com eles, mas na realidade não é Israel. Então precisa tomar cuidado com essas informações que vocês veem aí nas mídias sociais, na televisão. Numa das câmeras encontradas que pertencia a um terrorista eliminado pelo exército de Israel, você pode ver como os terroristas usam as casas de civis em Gaza
para atacar as tropas de Israel e também como esses mesmos terroristas se disfarçam de civis e se misturam com a população, escondendo suas armas em tapetes e panos. Olha aí, gente, que interessante. Cadê os uniformes? Cadê aqueles soldados bravos de guerra, com as metralhadoras nas mãos, com panos sobre os rostos, toucas e tudo mais? Sumiram, agora viraram tudo civis. Eu tenho centenas, gente, de vídeos dos terroristas do Hamas disfarçados de civis atacando os soldados de Israel desde áreas residenciais até mesmo de dentro, gente, dos túneis do terror. Neste outro vídeo, por exemplo, você pode ver um terrorista com sua câmera identificando um acampamento de soldados israelenses em Gaza. Os soldados montaram seu acampamento numa região onde justamente passa um túnel do terror por baixo, e não tem como você saber, e um dos terroristas sabia mais ou menos ali a região onde estavam os soldados de Israel, e aí, através dos túneis, eles fazem esse tipo de coisa. Aí eles vão lá bem de pertinho para ver. Olha só que interessante. Mas isso você não vê na mídia brasileira, ninguém fala sobre isso. Neste outro vídeo, você pode ver um terrorista saindo de um túnel para atacar um tanque de guerra. Olha que coisa, gente. Você viu isso em algum lugar? Isso são os vídeos gravados pelos próprios terroristas do Hamas. E quando eles são eliminados, então os soldados conseguem pegar as câmeras deles e aí a gente encontra todos esses vídeos, ou até mesmo esses vídeos são enviados para os editores do Hamas e esses vídeos viram propagandas para incentivar os jovens a entrar nessa luta, a aderir ao terrorismo como uma bandeira. Nesse outro vídeo, um terrorista atira contra tropas do exército de Israel de uma área residencial invadida pelo Hamas. Olha aí que interessante. Imagina, você tem sua casa, aí o sujeito chega na tua casa, chega 2, 3 sujeitos lá com bazuca, com armas, com metralhadoras, e aí sua casa vai virar centro de ataque ao exército. É isso que está acontecendo em Gaza. Num depoimento de um morador de Gaza ao exército de Israel, ele comentou que os rapazes do Hamas simplesmente invadem as casas em Gaza para estocar munições ou para usá-las como um ponto estratégico de ataque contra as tropas de Israel. Por este motivo, o exército de Israel age, novamente, conforme as leis internacionais de guerra estabelecidos pelo Tribunal Internacional de Haia e pede aos civis que abandonem as áreas residenciais antes de serem atacadas. Aviões de Israel lançam folhetos nos bairros e usam até mesmo drones equipados com alto-falantes para avisar a população civil sobre os ataques que serão realizados pelo exército de Israel no local, em determinados horários e dias. Recentemente, o exército de Israel liberou imagens de um dos maiores túneis do terror encontrado em Gaza, por onde os civis israelenses sequestrados foram levados para suas prisões. Para você ter uma ideia melhor das capacidades do Hamas, neste túnel é possível dirigir um carro. Inclusive, os soldados israelenses encontraram imagens de um dos líderes do Hamas transitando em seu próprio veículo dentro dos túneis. Os túneis do terror estão conectados nas casas dos terroristas, nas escolas, nos hospitais, nos prédios públicos, nos hotéis, nas mesquitas e até mesmo nos prédios da ONU em Gaza, gente. Como você pode ver neste vídeo, o exército de Israel mostrou a entrada de um túnel que dá acesso ao hospital Shifa. No mesmo local, os soldados encontraram uma das picapes usadas no massacre islâmico contra Israel no dia 7 de outubro e uma quantidade, gente, imensa de armas e munições. Veja aí, olha aí, você está vendo? O exército de Israel também revelou ao mundo que as escolas em Gaza são usadas como bases militares do Hamas e expôs para a comunidade internacional a quantidade de armas encontradas nessas escolas.
depois que um esquadrão de terroristas do Hamas foi eliminado neste local. Você mandaria seu filho para uma escola ou para uma creche onde morteiros são armazenados no pátio, onde as crianças brincam livremente? Já pensou, seu filho está brincando lá no parquinho lá da escola, de repente tem uma caixa lá, ele abre, cheio de morteiro dentro? É isso que acontece em Gaza. Como você pode ver, estes são os armamentos do Hamas armazenados numa creche em Gaza e, além desses armamentos bélicos, ainda você pode ver lançadores subterrâneos de mísseis instalados no pátio dessa escola. Imagina teu filho tá brincando, de repente sai um míssil e ele está lá, do lado. O que você acha que vai acontecer com ele? Esses lançadores de mísseis estão espalhados, gente, por todas as partes de Gaza, ao lado de escolas, de mesquitas e até mesmo ao lado do prédio da ONU em Gaza. Durante as férias escolares, o Hamas também tem seu programa infantil para crianças e adolescentes em seus campos de treinamentos militares. E como parte do programa islâmico educativo contra Israel, as crianças em Gaza são levadas para visitarem os túneis do terror e incentivadas a quê? A guerra contra Israel e ao martírio. Morrer para o islamismo é o maior prêmio que um muçulmano pode conquistar. Agora eu te pergunto, isso tudo que o Hamas faz em Gaza vai ficar impune? Até quando a comunidade internacional vai romantizar os crimes do Hamas e confundir o terrorismo islâmico com a causa palestina? Gente, isso que eu estou mostrando para vocês não chega a 1% do material que coletamos das câmeras dos terroristas em Gaza durante o massacre de 7 de outubro ou das imagens disponibilizadas pelo exército de Israel à imprensa e à comunidade internacional. Tudo isso, gente, eu tenho guardado. Agora, pode acontecer erros numa guerra? Será que os soldados de Israel podem se confundir e cometer um erro? Lógico que pode. Principalmente num local onde terroristas estão disfarçados de civis. Que você olha, você não sabe, ué, será que aquele cara ali é civil ou é terrorista? Tá carregando lá um pano nas costas, sei lá. E aí, o que você faria no lugar de um soldado que está lá no meio daquela tensão toda? Porque às vezes é fácil, né, as pessoas criticar, mas nunca viveram uma situação dessa. Infelizmente, pessoas inocentes muitas vezes são atingidas por engano, principalmente numa guerra em que o inimigo usa a própria população como escudos humanos, como faz o Hamas em Gaza. Por outro lado, também deve ser considerado que grande parte dos incidentes contra civis inocentes em Gaza provém de onde? De ataques dos próprios terroristas durante lançamentos de morteiros, como você está vendo, em áreas sem nenhuma visibilidade e durante lançamentos de mísseis instalados em locais públicos. Esses mísseis são ativados por controle remoto. E o terrorista que disparou o míssil ou os mísseis geralmente não está naquela área, na área de lançamento. E não sabe também quem está por perto, se tem criança, se tem civil ali. Então, minha gente, eu gravei esse vídeo especialmente para rebater a retórica ideológica terrorista que estão espalhando pelo mundo a fim de culpar Israel por algo que o Hamas iniciou. Toda a ação do Hamas tem uma reação. Experimente, por exemplo, fazer o que o Hamas fez em Israel na Rússia. O que você acha que vai acontecer se o Hamas fizesse o que fez aqui em Israel na Rússia? Ou se o Hamas fizer nos Estados Unidos ou na Europa o que ele fez aqui em Israel no 7 de outubro. Provavelmente, gente, o Hamas já não existiria. E olha, talvez nem mesmo Gaza. Olha só o que a Rússia está fazendo na Ucrânia. Não tem nada disso que Israel está fazendo para os residentes, para os civis em Gaza. A Rússia não faz isso, não entrega alimento, não ajuda ao hospital, não.
simplesmente passa por cima de todo mundo. Então, gente, muito obrigado por assistir este vídeo e, por favor, compartilhe com seus amigos, líderes e políticos e vamos juntos combater a batalha do bem contra o mal. A batalha contra a desonestidade intelectual. Um forte abraço e até o próximo vídeo.